E olha só, pessoal, eu tenho aqui em minhas mãos o Samsung Galaxy A13, um aparelho que me deixou um tanto quanto confuso, confesso para vocês, porque eu olhando as configurações dele e comparando com os próprios aparelhos da Samsung, eu fiquei meio assim, rapaz, porque ele tá meio que é um meio termo entre ali o A12 e o M12. O M12 tem umas coisinhas ali melhor do que ele. E o processador, por exemplo, é igual. Ao meu ver, não evoluiu tanto assim. Mas claro que nós vamos fazer o unboxing e primeiras impressões. Então, roda a vinheta! Mas aí você deve estar com vontade de me perguntar, mas Jaziel, esse aí, macho, é de 128 a memória dele. Os outros que tu falou é de 64. Então, aí a gente já percebe que ele evoluiu. Calma, que memória não é tudo, tá tudo bem, evoluiu nesse sentido aí. Mas o processador não é bem um comparativo aqui. Não vamos fazer um comparativo, não. Deixa eu falar sobre esse aparelho aqui, deixa eu fazer o unboxing. Eu vou até, tirar o lacre aqui, tá? Tirando o lacrezinho aqui, tirando ele da caixa, vamos lá, ligeirinho. Tem o quê? Tem os manuaizinhos aqui. Temos o aparelho AK, olha só, branquinho, rapaz, branquinho que só ele. Tu é doido, olha. Câmera absurda de até 50 megapixels. Eita, Samsung com seu nome absurdo, né? Usem tudo. Display absurdo de 6.6 polegadas. Bateria absurda que dura o dia todo, né? Que no caso é de 5.000 mAh. Isso aqui é bom. Aí a memória, que eles poderiam ter botado absurdo, né? Em comparação aos modelos anteriores, não botaram. Colocou aqui 128 GB de armazenamento interno, mais 4 GB de RAM, mais a RAM Plus, né? Que ele pega ali emprestado um pouquinho da memória interna para usar como memória RAM. E aí tem leitor de digital, isso aqui é legal, claro, tem que vir. Dual chip, que inclusive eu vou mostrar para vocês já o slot do chip, para ver direitinho, você pega cartão de memória e tudo mais. Mas agora eu tenho que tirar, ó. Vamos tirar esse plástico aqui, esse outro também. E olha só a traseira dele, rapaz. Estiloso. Gostei. Lembrando um pouquinho ali o S22 Ultra, né? As câmerazinhas soltas, as bolinhas e tal. Achei bem interessante. A parte traseira também é uma peça só. A tampa traseira, você vê que não tem emenda aqui. Do jeito que ela vem, ela já dobra pra cá. Gostei desse detalhe também. Dá até a sensação de que é aqueles aparelhos que você tira a tampa, né? Que você faz isso assim, pleco. Mas não é o caso, tá? Botãozinho de ligar e desligar aqui. Olha só que já é o leitor de digital, tá? Que inclusive, tô tacando o dedo sem dó nem piedade no botão de ligar e desligar. Tá vendo aí que o bicho já ligou? Faça do mesmo jeito, vá. Taque-lhe o dedo aí sem dó nem piedade no botão de gostei. E todo mundo também que não tá inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Enquanto ele liga, vamos ver os acessórios, né? Temos aqui o cabo USB tipo C. Ainda bem, né? Claro, tem que ser USB-C. Pelo amor de Deus, rapaz, não pode não ser. E aí temos aqui um carregador de 15 watts de potência. Legal, né? Ele suporta até 25, mas eles colocaram aqui um carregador de 15 watts. Beleza, melhor do que aqueles de 10 que geralmente eles gostam de mandar, né? Aí temos aqui, a chavinha ejetora, que a gente vai olhar já o slot do chip, que, olha só, não vem mais nada aqui, nem aqui. Bota pra lá, puxa pra cá, mete aqui e tira aqui. Pronto, agora sim nós estamos vendo aqui, um chip, 2 chips e cartão de memória. Isso é legal, hein? É muito legal porque você pode usar aí 2 chips e cartão de memória ao mesmo tempo. E não, ele não tem aquela borrachinha que eu sempre mostro para vocês, se tem ou não tem, Então passa longe de água com esse aparelho, viu? Sei que muitos de vocês vai dizer, Jaziel, rapaz, como é que pode, em pleno 2022, a Samsung botar uma câmera assim, nesse formato? Por que não bota a bolinha, só aquela bolinha lá e tal, dentro da tela? Pois é, dá um aspecto de aparelho mais antigo, né? Mas provavelmente encarece o produto, aquele outro tipo de câmera que fica ali, só a bolinha na tela. Provavelmente eles estão querendo cortar custo. Mas por falar em cortar custo, parece que não deu muito certo essa estratégia, porque o bicho chegou caro virado na molesta, rapaz. Esse aqui mesmo, eu comprei ele, é porque também eu comprei logo no lançamento, 1.000 e cacetada, mais de R$1.500. O que, ao meu ver, olhando as configurações, não vale de jeito maneira. Nem a pau não vale R$1.500. Ele é pra ficar naquela casa ali dos R$1.000, cara. É dali pra baixo. Não quero nem saber quem botou Bob em careca, não. Agora eu vou fazer o seguinte, viu? Eu não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, mas eu vou colocar um link aí na descrição, lógico, pra loja confiável, caso você se interesse e queira comprar, tá bom? Mas se ele tiver caro, não compra, tá? Vamos torcer para que baixe logo. Vou botar o link aí do preço que tiver, mas preste atenção. Na minha opinião, com essas configurações,
fica interessante na casa dos R$1.000. Dito tudo isto, vamos fazer o seguinte, vamos configurar ele aqui, deixa eu mostrar logo o Wi-Fi para vocês, né? Vamos aqui, olha, rede Wi-Fi, olha só, rapaz, o Wi-Fi de 5 GHz, aí sim, hein? Tem que ser, gente, tem que ser. Até porque o processador dele é o da própria Samsung, tá? O Exynos 850, que é o mesmo processador do M12, né? Do ano passado. Não é ruim, não é um processador ruim, mas assim, é básico, é basiquinho. E vamos começar essa segunda parte do vídeo comentando sobre a tela desse aparelho, que tem 6.6 polegadas, é Full HD, o que é uma evolução legal se comparado aos modelos anteriores, e tem a tecnologia LCD. Ah, mas eu sei que vocês vão me perguntar, mas Jaziel, vem cá, macho, diga uma coisa, tem 90 Hz igual o M12 tem? Não tem, 60, padrão, normalzão. Sim, deixou a desejar nesse ponto, né? Queria muito que tivesse os 90 Hz para ter uma fluidez maior, né? Pra gente ficar mais gostoso de mexer. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o sistema operacional, que é o seguinte, gente, ó. Como vocês podem ver, é um sistema relativamente limpo, né? Não vem muita coisa assim. Tem ali 99, tem Twitter, loja Samsung, Kawaii, que, né, eu acho desnecessário. Eu preferia que não viesse. Caso a pessoa queira, ele vai lá e instala. Aí tem rádio FM também, lembrando sempre que tem que conectar um fone de ouvido para poder escutar rádio FM. Vamos ver o sistema operacional, qual a versão que tá. Android 12, olha aí, rapaz, tá atualizadinho que só ele, olha, amostrado. E ó, a One UI 4.1, mas é a Core. Quando tem essa One UI Core é porque já quer dizer que realmente é um sistema um pouquinho mais capado, digamos assim. Algumas funções que tem na One UI normal, na interface da Samsung, dos aparelhos mais premiums, não tem aqui. Uma coisa aqui, outra acolá, tá? Agora sim, confesso pra vocês que eu não sei não, cara, eu tô um tanto quanto desgostoso com a velocidade do sistema dele, né? Eu senti sim, em alguns momentos, alguma lentidão excessiva. Então quer dizer, Raziel, que eu não vou conseguir rodar meu joguinho, mas tal, vai travar, eu vou tirar uma foto, vai travar, é? Não é bem isso, não é bem isso. Mas assim, tenha em mente que realmente a proposta dele é ser básico. O processador, o Exynos 850, é um processador simples, então não vai ter um desempenho absurdo. É tanto que eu e o Danilo aqui, a gente jogou bastante nele, fizemos vários testes aqui de jogos e em vários momentos ele perdeu bastante FPS, fazendo com que atrapalhe bastante na jogatina. Deixa eu mostrar para vocês a resolução que ele consegue rodar o COD, né? Que eu sempre uso o COD como parâmetro. Na resolução gráfica é o seguinte: médio, taxa de quadros no alto. Com essa resolução máxima que ele suporta, realmente ele apresentou várias e várias engasgadas. Lógico, se você baixa aqui a qualidade, bota aqui no médio, tende a ficar mais liso, né, o jogo, sem muitos travamentos e lags. Então vai dar para jogar tranquilamente na resolução baixa, tá? Resolução alta e jogos muito pesados, você vai ter dificuldade. Isso aí é inevitável, tendo em vista as configurações desse aparelho. Já quando o assunto é câmera, aí o bicho pega, gente. Porque assim, câmera principal, 50 megapixels. Câmera ultra-wide, 5 megapixels. Aí ele tem um sensor macro, olha só, são 4 câmeras, viu? Um sensor macro e um sensor para o modo desfoque, que eu mostro já para vocês. Ó. Primeiro, câmera principal, temos isso aqui. Câmera ultra-wide, a câmera mais aberta, de 5 megapixels. É essa. Jaziel, e essa câmera de 2x aí, macho? Ele tem uma câmera zoom, é? Ó o dedinho aqui, ó. Tem não, não tem não. Aqui ele tá usando a câmera normal, a câmera de 1x aqui. Tá dando zoom digital. Jaziel, e a câmera macro? Vem aqui em mais e clica aqui, ó, em macro. Aí teremos aqui uma foto que você pode tirar. Ei, rapaz, olha os calos, ó. Isso aqui é a mão de um cabo trabalhador, rapaz, que trabalha no cabo da enxada. Quando não tá gravando vídeo, tá trabalhando no pesado, com machado e por aí vai. É mentira! Aí olha só, gente. E a câmera, a quarta câmera, na verdade, é um sensor para o modo retrato, para você tirar uma foto com efeito desfoque. E a frontal, Jaziel, me mostre, macho, vá, me mostre logo. Tem aqui uma câmera de 8 megapixels. Isso quer dizer que, né, para a proposta, 8 megapixels, se você olha para os números, ok, beleza. Mas o que a gente precisa ver mesmo é a qualidade dessas câmeras. Que sim, eu vou mostrar para vocês agora, tanto as fotos quanto o teste de gravação de vídeo.
Ah, e só lembrando que essas fotos aí e outras você consegue ver, ó, clicando no link na descrição pro Google Drive, que eu sempre gosto de colocar todas as fotos lá para vocês conseguirem ver direitinho, ó, ampliar. Eita, rapaz, essa nitidez tá boa. Ou então dizendo, não tá muito legal não. Outra coisa, tem também o Tech GT, o site oficial aqui do canal, que vocês podem conferir também clicando no link na descrição. Tem muita informação legal para vocês aproveitar, muito tutorial lá para vocês também. E olha só, pessoal, começando aqui o teste de gravação de vídeo com a câmera frontal em Full HD, que é o máximo que ele suporta. Na verdade, ele suporta o Full HD em todas as câmeras, tanto na frontal, quanto na traseira principal, quanto na Ultra Wide. E lógico, eu vou testar as 3 câmeras, tá? O sol já está aqui atrás, ó, tá se pondo, né? E essa é a qualidade da câmera frontal. Prestem atenção nos detalhes, tá? Agora com a câmera principal traseira, também Full HD, claro, né? Notem, vão notando aí a questão da captação de áudio, da estabilização, como é que se comporta, ó, contra a claridade do sol, porque o sol mesmo a gente já não consegue mais ver. E é isso aqui, gente, é isso que ele tem para nos oferecer, só que ainda tem a câmera Ultra Wide, que eu vou ficar paradinho aqui e vou mudar para ela para vocês verem como é que fica. Pronto, no mesmo lugarzinho que eu tava, agora com a câmera mais aberta, né? Vou caminhar um pouquinho também, para vocês perceberem questão de estabilização e tudo mais. E lógico, vou virar aqui, né, contra a claridade do sol, para vocês verem como é que fica, ó. E aí, gostaram? Coloquem aí nos comentários. Pois é, pessoal, como já era de se esperar, a qualidade de gravação de vídeo em alguns momentos realmente deixa a desejar. Mas você tem que ter em mente que quem compra um aparelho desse não pode assim exigir demais. Eu queria que gravasse em 4K, Jaziel. Eu também queria, mas não cabe dentro da proposta do aparelho, não cabe. Então é basicamente isso aí que a gente tem em termos de qualidade, tanto de foto quanto de vídeo. E claro, para você que quer comprar pensando em jogar, tenha em mente o que eu falei também lá na parte dos jogos. Tem que jogar jogo pesado, qualidade baixa. Jogo leve, jogo tranquilo, aí sim vai conseguir rodar bem. Beleza? Então é isso, gente. Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!